Bom, vamos dar sequência aqui. Chegou uma pergunta depois aqui que a gente encerrou a primeira parte, pedindo sobre qual é a multa para quem não faz o cadastramento da área de soja. Então a multa é de R$ 500 e é estabelecido um prazo para que o produtor faça esse cadastramento. Caso ele não cumpra após a definição desse prazo, ele pode ser autuado novamente no valor de R$ 5.000 e vai ter que ser obrigado a fazer o cadastramento. Bom, vamos passar para a parte de análise de mercado. Hoje a gente vai falar de milho, soja, boi, fertilizantes defensivos. Já vou passar a palavra aqui para o meu colega Pedro Arantes, que vai fazer a parte do mercado de milho. O mercado de milho essa semana não apresentou grandes novidades, não. Apesar de ter tido a divulgação dos dados dos Estados Unidos na sexta-feira da semana anterior, onde ele fez uma pequena redução na produção, mas também fez uma pequena redução no consumo mundial. Então acabou que não gerou muito impacto no mercado. E aí esse ano o mercado teve mais ou menos estável, com a pequena variação, mas vale ressaltar que, se considerar do dia 1º de outubro até o dia 15 agora, em todos os níveis, tanto quando a gente olha a nível de preço médio de Goiás, como também a nível de preço do índice Exalc, como também a Bolsa de Chicago, teve uma redução aí em torno de uns 4% nessa primeira quinzena. Então, demonstrando que o mercado realmente está calmo, mas também não está sofrendo assim, grandes impactos pelo início da colheita americana. No caso do Brasil, as exportações estão indo bem, não tem ainda, quer dizer, não pegamos o fechamento do mês de setembro, mas deve ter ficado muito próximo dos 4 milhões de toneladas, e esperamos, e o ritmo que está indo de informação em termos desses 15 primeiros dias é que outubro também deve ficar nisso aí, às vezes até ultrapassar um pouco dos 4 milhões, e sinalizando que realmente a gente deve aproximar daquele recorde lá dos 26 milhões. Isso é importante porque dá uma enxugada para não ter pressão de estoque no próximo ano. Os níveis, então, de preço médio aqui de Goiás estão entre 23 a 25, sem grandes alterações, como eu disse anteriormente, e o que vai estar ditando o mercado, na verdade, já que encerrou a colheita da segunda safra, é essa procura para exportação. Ela mantendo o que a gente está esperando aí, tudo indica que os preços vão manter firme. O que pode impactar um pouco aí agora também, é bom o produtor estar acompanhando de perto aí, é o início do plantio da próxima safra. Já está atrasado, mas também já era previsto, mas é um atraso aí que está previsto até o final desse mês. Então, se por acaso essa dificuldade de plantar ultrapassar o mês de outubro, é claro que isso aí vai começar a já influir nos preços internos. Excelente, Pedro, obrigado pelas colocações. Bom, já vou, para dar sequência aí nas commodities, já vou falar do mercado de soja nessa semana. Essa semana o mercado variou positivamente, a gente teve uma forte elevação nas cotações de Chicago na terça-feira, após o feriado aqui no Brasil, e também era feriado lá nos Estados Unidos, Columbus Day, e o mercado ficou parado, e na terça-feira a sessão abriu aí, fechou o dia com uma boa elevação nos principais vencimentos, todos eles praticamente superaram aí o patamar de $9 o bushel, patamar que estava difícil vencer aí nesses últimos meses. A cotação, comparando aí a semana passada com o fechamento dessa semana, até o dia de ontem, os contratos de vencimento em novembro, a gente fechou em 8,85 na semana passada, e essa semana, ontem, no fechamento de ontem, já o valor de $9,05 por bushel. Para março de 2016, um vencimento aí já mais palpável para o mercado brasileiro, a gente fechou a semana passada em 8,94 e nessa semana, no dia de ontem, fechou a $9,12. Então, uma boa elevação aí nos patamares. E as grandes notícias que pesaram sobre o mercado nessa semana e que trouxeram esse movimento positivo foi muito mais pelo lado da demanda. As exportações chinesas seguem em alta. Em setembro, as importações da China chegaram a 7,26 milhões de toneladas, um volume 40% superior ao mesmo período do ano passado. Então a gente vê que mesmo com esse momento de retração em alguns setores da economia chinesa, isso não ocorre para o segmento soja, já que eles são os grandes compradores mundiais e seguem dessa forma. Essa semana também a gente teve a notícia
da questão do esmagamento nos Estados Unidos, que também foi positivo, apesar de ficar um pouco abaixo da expectativa do mercado. O esmagamento ficou superior para o mês de setembro do que nos últimos 8 anos. Então a gente vê que a demanda também interna dos Estados Unidos segue forte. E o que também pesou aí sobre o mercado e vem sendo acompanhado de perto é a continuidade da colheita norte-americana. Até o início dessa semana, o valor divulgado na terça-feira foi de 62% da safra já colhida. As expectativas de produtividade seguem altas, inclusive no levantamento do USDA na sexta-feira, o número foi elevado de produtividade, a produtividade foi passada de 53,4 sacas por hectare para 53,52 sacos, mas a produção total reduziu, a expectativa era de 107 milhões de toneladas, caiu um pouquinho para 105, dada aí uma retirada, uma diminuição na área colhida nos Estados Unidos, o que impactou diretamente aí essa produção final. Aqui dentro do país, um fator a ser analisado para os preços também é o dólar. O dólar teve uma movimentação bem de forte alta na terça-feira, mas depois o valor foi recuando durante a semana. No fechamento da semana passada, a gente teve um valor aí fechado de 3,75 para o dólar. Ele chegou a 3,89 aí durante a semana, mas já teve um novo recuo. E na manhã de hoje já se encontrava aí uma alta de 1,5%, fechando aí na casa de 3,85%. E o que está pesando aí sobre esse novo movimento de alta do dólar é realmente a pressão aí da moeda americana. A economia americana segue aí com bons indicativos. A moeda, o dólar vem se valorizando não só sobre o real, mas sobre uma gama de outras moedas ao longo do mundo, e também as incertezas políticas aqui dentro do país. Agora o que está mais em foco aí é quem deve cair primeiro, ou quem cai e quem não cai, né? Principalmente em relação ao presidente da Câmara e a presidente da República. Toda essa insegurança aí que isso gera no ambiente político tem afetado também a questão do dólar. Aqui no Brasil, seguimos aí avançando o nosso plantio, apesar de que ele ainda está bastante lento, já que nas principais regiões produtoras as chuvas não têm ocorrido de forma significativa. Aqui em Goiás nós já estamos com um atraso bastante significativo, também no Mato Grosso. Isso já preocupa principalmente a safrinha lá na frente, a safrinha de algodão, a safrinha de milho. No Mato Grosso do Sul, o plantio já avança mais rapidamente, já tem boas chuvas lá. Acredita-se que cerca de mais de 30% da área já foi plantada. Mas aí segue essa expectativa do que vai ocorrer com a nossa área plantada, com a nossa produção total. Na última sexta-feira também já saiu o novo levantamento da Conab, o primeiro levantamento para a próxima safra brasileira, que aponta que a gente deve passar aí dos 100 milhões de toneladas no próximo ano. Pensando aqui já em Goiás, nós tivemos um momento de elevação de preços internos, tanto nos preços disponíveis quanto nos preços futuros, influenciados aí por essa alta na Bolsa de Chicago durante a semana e também nessa elevação que o dólar teve no acumulado da semana. As médias aí para os preços estão variando entre R$ 66 e R$ 67 reais, mas algumas praças já chegaram aí a valores de R$ 68 reais no preço da soja disponível nessa semana. Agora eu vou passar para a análise do boi gordo. Normalmente quem faz essa análise é a nossa técnica Cristiane. Ela fez a análise aqui, mandou para a gente. Eu vou ler aqui o conteúdo. Ela está numa reunião fora hoje, não pode participar aqui do programa, mas eu vou passar aí as informações que ela separou para a gente. Bom, no mercado interno, mesmo com as escalas maiores, variando de 9 a 18 dias no dia de ontem, as cotações para arroba do boi e vaca resistiram às quedas e seguiram estáveis nessa semana em Goiás, registrando nesse dia 15, o dia de ontem, valores de R$ 135 reais para o boi e R$ 127,66 para a vaca, respectivamente. Mas em relação ao mês passado, os preços da arroba goiana variaram positivamente, uma alta aí de 2,8% em relação ao mesmo período do mês passado. Em São Paulo também as cotações se mantiveram nos R$ 147 reais para a arroba do boi gordo, e desde a semana passada esse número está sendo mantido.
Ofertas menores de gado já são percebidas aí em estados do sul, como no Rio Grande do Sul, com a desocupação de áreas para a agricultura, conforme pesquisa da Scott Consultoria. Então segue esse movimento de avanço das áreas de lavoura aí sobre as áreas de pecuária. Na BMF Bovespa, o movimento foi um pouco diferente nessa quinta-feira. Houve redução aí dos valores para praticamente todas as posições futuras do boi gordo. Para novembro de 2015, a arroba caiu 0,82 pontos, fechando aí, registrando um fechamento de R$ 150,85 para a arroba. No mercado atacadista de São Paulo, tanto o dianteiro quanto o traseiro de boi registrou um valor aí de 10 centavos por quilo no início da semana e permaneceu sem alterações no restante dela. Quanto às exportações, o dólar, bem como as ações dos setores privados e do governo, já estão surtindo bons resultados e surtindo um novo avanço aí nas negociações. Mesmo que em valores menores comparados a de 2014, o mercado ainda se mostra promissor. As exportações de carne bovina in natura nos 7 dias úteis do mês registraram uma elevação de 3,9% em valores e em volume aí uma alta de 16,2% em relação ao mês passado. As preocupações vêm em relação aí às recentes elevações dos preços atuais e futuros da soja, como a demanda aquecida pelo grão no mercado. Então, o que é favorável aí para o mercado de quem comercializa a soja acaba sendo um custo a mais aí para o mercado pecuário. E são esperadas novas oscilações durante o ano. Esse seria então o registro aí semanal do mercado de boi. Eu vou passar a palavra agora para o Alexandre Alves, que é o assessor aqui da FAEG da equipe técnica, e vai fazer aí uma análise do mercado de fertilizantes, análise mensal do mercado de fertilizantes. Muito bem, cumprimentar todos com um bom dia. Para nós é um prazer mais uma vez estar aqui a transmitirmos informações de alta relevância para o nosso produtor. E infelizmente a notícia que nós temos a trazer aqui em termos de análise de fertilizantes defensivos não é muito agradável aos ouvidos dos nossos produtores, né? Então, como já era esperado e previsto na análise que nós fizemos algumas semanas atrás, os preços dos fertilizantes aí explodiram em Goiás, né? A variação média nos preços de fertilizante aqui no estado de Goiás, o preço praticado aqui no mercado interno goiano, a variação foi de 10,2%, comparando os preços médios de agosto e os preços médios agora de setembro. Então, para uma variação de um mês para o outro, é uma variação muito expressiva e que realmente assusta, né? E se a gente pegar os preços médios de setembro do ano passado para setembro desse ano, a gente vai encontrar uma variação média de 21%. Então, realmente, os preços de fertilizantes aí, eles tiveram aí uma certa explosão de preços aí no final do mês aí de setembro, e nos aproximando aí do período de plantio, né? Em que o volume de compras, né, especialmente aí dos pequenos, é bastante expressivo também. Bom, como sempre, aqui o Cristiano falou, o seu Pedro Arantes falou, a questão do dólar, né? Infelizmente, o dólar aí ele exerce um impacto muito direto no preço dos insumos agrícolas, devido aos nossos produtos serem basicamente todos importados, né? Então não temos como fugir disso. Se a gente pegar aí a variação cambial do mês de setembro, nós pegamos aqui então um valor de fechamento médio do dólar comercial aí no mês de setembro do ano passado, ele fechou a 2,27. E se a gente pegar o mês de setembro, ele fechou a 3,90 de setembro desse ano. Então, ou seja, uma variação de 71% aí no câmbio. Então, isso aí veio a trazer um impacto direto aí no preço dos produtos fertilizantes, sem dúvida nenhuma. Então a gente percebe uma perfeita sintonia na curva de variação de dólar e na variação dos preços dos fertilizantes. Então a relação é bem direta. Aumentou o dólar, teve a variação cambial, sem dúvida nenhuma, como nós já havíamos previsto aí na análise do mês de agosto, isso aí viria, sem dúvida nenhuma, aí nos preços do mês de setembro, né? Então, existe essa sintonia aí do dólar com os preços dos fertilizantes no mercado interno. E agrega-se ainda a isso o fator logístico, né? Nós sabemos que aí o produto ele chega aí nos portos de Paranaguá, especialmente no Paraná, e ele se desloca até o centro-oeste aqui, especialmente o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso,
ele se desloca via caminhões, né? Então, utilizando aí o diesel, utilizando aí os caminhões. Então, tem o fator logístico que acaba ainda agregando um pouco mais de valor a esse produto final que chega para o nosso produtor aqui no estado de Goiás, aqui no Centro-Oeste, né? Então, nesse momento, os pátios das misturadoras, nós tivemos até uma dificuldade bastante grande aí, de coletar esses preços agora, nesse mês de setembro, haja vista que os pátios das misturadoras estão com um movimento aí muito forte, né? Especialmente o mercado que a gente chama o mercado picadão, que são o mercado aí agora de pequenos produtores que estão adquirindo aí os seus produtos para plantar ali o seu milho, para plantar, renovar ali o seu canavial na propriedade para tratar do gado aí na próxima entre-safra, né? Então a gente percebe um movimento bastante considerável nos pátios aí das misturadoras. Então isso aí está causando filas de caminhões e também acaba que esse momento de conturbação logística aí, eles acabam colocando um pouquinho a mais no preço aí e vem então mais esse fator logístico aí interno que acaba impactando no preço aí. Então, nós estamos tendo um volume bastante grande de vendas nesse momento, né? E problemas ainda um pouco pontuais de entregas para aqueles que compraram um pouco de forma antecipada, eles estão também sofrendo um pouquinho nesse momento, mas é algo muito pontual e que não reflete muito a realidade no geral, né? Então, isso aí também ocorreu pela tardia liberação de recursos aí do Plano Safra, né, que veio ocorrer aí final de julho, início de agosto. Então isso aí impactou aí essa questão aí das entregas também, dessas compras aí. Então houve aí esse avolumamento de entregas aí nesse momento e é o que nós estamos percebendo. Então se a gente pegar aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente observar essa variação anual de preço de fertilizante. Se nós vamos pegar, por exemplo, um formulado que geralmente é utilizado na soja, um 2,20,18, por exemplo, ele custou no preço médio em setembro do ano passado, R$ 1.123. Esse ano ele custa R$ 1.519. Então, uma variação aí de 26% no preço da tonelada média de fertilizantes utilizado na soja. Então, ou seja, R$ 400 a mais o produtor está pagando nesse momento pela tonelada de fertilizante utilizado na soja. Se a gente pegar um formulado do milho, por exemplo, um 8,28,16, esse valor é ainda maior. Ele pagou R$ 1.383 na safra passada e está pagando R$ 1.904 nessa safra. Ou seja, ele está pagando R$ 520 a mais pela tonelada de fertilizante. Se a gente pegar os elementos simples, eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, do MAP, né, o fosfato monoamônico, ele custava R$ 1.382, custou R$ 1.382 em setembro do ano passado. Esse ano ele está custando R$ 2.387, ou seja, uma variação de R$ 1.000 por tonelada. Então isso aqui é um negócio que deixa realmente o produtor bastante assustado, né? Uma variação de 42% de um ano para outro. Uma situação inusitada que acontece esse ano, inédita no estado de Goiás, é que nós não temos absolutamente nenhum produto, nem formulado e nem matéria-prima básica, nós não temos mais nenhum produto que esteja aí na casa dos 0,3, né? Então, um produto aí que comumente era utilizado pelo pecuarista, inclusive, para fazer a renovação de pastagem, que é o Super Simples, ele custou R$ 816 na safra anterior. Hoje ele custa R$ 1.158. Então, nós não temos mais nenhum produto fertilizante que esteja aí na casa dos 0,3. Estão todos aí na casa dos 0,4, né? Então, especialmente nesse momento, os pequenos produtores são os que mais sofrem nesse momento, porque é o momento em que, historicamente, ele faz a aquisição dos seus insumos aí para o seu plantio, né? Então, acompanhando aí a variação nos preços dos fertilizantes, nós temos aí os custos de produção. Então, em média, o custo de produção de agosto para setembro aumentou 2,5% nas culturas, né? Então, isso é um valor extremamente considerável. Então, o impacto é visível, né? Se nós pegarmos aí a variação de custo de produção anual, nós temos aí na cana-de-açúcar, os custos estão variando 20%, na soja 19% e no milho 16%, comparando os mesmos valores de custo do ano passado. E isso, em grande parte, né, em função dos preços dos fertilizantes que nós acabamos de comentar aqui. Enquanto
os preços médios recebidos pelos produtores não acompanharam essas variações. Então é isso que nos preocupa, porque a equalização ela não está sendo positiva para o produtor. Então se a gente pegar aí o preço balcão, que é o que nós acompanhamos, mas não está muito longe dos preços futuros, né? Nós temos aí que os preços médios aumentaram aí para o produtor de cana-de-açúcar em torno de 10%, da soja aumentou 4%, e o do milho, do preço do milho aumentou 1%. Então não acompanhou de forma nenhuma aí a variação anual dos preços fertilizantes, que novamente voltamos a ressaltar, respondem, na verdade, por 25% do custo total de produção. Então existe a grande pergunta que o nosso produtor ele faz, né? Como nós vamos fugir dessas altas? Infelizmente é muito difícil, porque o nosso mercado é muito dependente dos produtos importados. Então não temos como muito fugir dessa variação, especialmente do dólar, né, quando existe. Mas nós podemos minimizar. Então o que nós podemos fazer? Fazer como especialmente os grandes produtores fazem, fazer antecipação de compra, potencializar o uso desses produtos na lavoura, né, e travar os preços futuros. Então são mecanismos, são instrumentos que ele utiliza aí para diminuir os impactos aí desse aumento de custo de produção. E agora, Cristiano e seu Pedro, eu queria fazer aqui um alerta, aí para todos os produtores que estão nos ouvindo e que repasse essa informação. Nós estamos tendo um problema muito sério nessa safra 15-16, né, que estamos chegando aí próximo ao plantio, estamos tendo um problema muito grave com falsificação de produtos. Então, como de praxe acontece aí com os produtos pirateados aí em termos de defensivo agrícola, isso aí agora os espertalhões e aproveitadores aí estão fazendo da mesma forma com os produtos fertilizantes também, né? Então, nesse momento de crise que nós estamos vivendo aí, o próprio setor de fertilizantes passa uma crise, o setor de defensivos agrícolas também passa por crise, e isso propicia então aí o aparecimento aí desses aproveitadores. Então, a gente orienta especialmente aqueles produtores que fazem aquisição de um volume considerável de fertilizantes, que faça análise desse produto que está sendo comprado, né? A análise é relativamente barata e vale muito a pena, porque nesse momento aí de preços aí muito altos, então vale a pena fazer essa análise para realmente você estar comprando aquilo que você está recebendo, né? Então é um alerta aí que eu faço a todos os produtores. E falando rapidamente aqui sobre o mercado internacional, que a situação ela foi e está sendo bem diferente a situação no mercado internacional. Então, se a gente pegar aqui 2010, por exemplo, nesse momento, a variação de preço médio da tonelada de fertilizante em dólar no mercado internacional, ela está 2,5% negativa, comparando agosto e setembro. Enquanto eu disse aí que no mercado local, ela está positiva em 10%. Então, já há pelo menos 4 meses seguidos, os preços do mercado internacional, eles vêm diminuindo, preço em dólar. Então a gente observa aí o quanto é importante a questão do custo do Brasil, a questão da logística, a questão cambial, que é o que impacta realmente essa questão do preço aí no mercado interno. Então, mostrando aí que no mercado internacional o preço ele caiu. Então, se a gente pegar aqui uma média de preço de 6 anos, em 2010, uma tonelada de fertilizante no mercado internacional custou em média R$467. Agora, em 2015, ela custa R$327. Então, ou seja, 28,4% a menos, fazendo aí uma análise de 6 anos. Já no mercado interno brasileiro, se a gente pegar aí 2010, a média do preço no mercado interno foi de R$882. Agora está em R$1.436. Então, ou seja, uma média em 6 anos de 63%. Então, ou seja, enquanto no mercado local, de 2010 para 2015, os fertilizantes aumentaram 62%, no mercado internacional caiu 28%. Então, aí evidenciando o nosso custo Brasil, problema grave de logística e a questão aí também do dólar. Então, obviamente, aí a questão também da relação de troca ficou altamente comprometida em função aí do aumento do preço dos fertilizantes. E aqui, para fechar, em termos de mercado de defensivos, nós não tivemos variações expressivas. Nós falamos aqui na análise passada que o mercado também passa por uma crise. Eles estão tendo aí uma média geral
em termos aí de volume de vendas, 24% a menos do que eles venderam o ano passado. Há aí uma expectativa de tentar recuperar aí nesses últimos meses do ano aí, mas o que vai ser um pouco difícil. Então, em termos aí de variação de defensivos, nós não tivemos aí uma variação expressiva e os preços estão bastante equilibrados aí com relação ao mês passado. Então, é essa análise que nós temos para dizer, e os preços, nós esperamos aí no fechamento de outubro para novembro, não vai ter aí uma variação tão expressiva como nós já havíamos previsto que seria agora no mês de setembro, em função de que eles estão já terminando aí as vendas, né? Já se aproxima o período de plantio, então as vendas elas elas diminuem, arrefecem, né? Elas arrefecem nesse momento, então nós não temos aí uma previsão de que vai aumentar muito aí os preços para os próximos meses aí. Então é o que tínhamos para dizer, e daqui umas 2 ou 3 semanas estaremos aqui novamente. Obrigado, Alexandre. Brilhante a análise aí. A gente vê que cada vez mais as margens de renda aí do produtor ficam achatadas e qualquer problema climático, qualquer problema que afete a produtividade traz aí prejuízos grandes. Bom, eu agradeço aí a todos que nos assistiram nessa 8ª edição do programa FAEG Senar Interage. A gente vai chegando ao final dela. Quero agradecer o Alexandre, o Pedro, todos os participantes aqui de hoje. Fazer o convite aí para na próxima sexta-feira estarem todos com a gente novamente, agradecer as perguntas aí que vieram dos sindicatos e dos participantes, aquelas perguntas que não foram contempladas aqui, a gente vai responder por e-mail, se o pessoal deixar os contatos aí posteriormente. E um bom fim de semana a todos, a gente agradece a participação como sempre. Obrigado.